É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Olá, amigos, muita paz e muita luz para todos. Você que nos assiste pela Web TV Nova Luz no Brasil e no mundo. E você que nos assiste pela Rede Amigo Espírita. Você que nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Que o Despertar Espírita sirva como ferramenta de estudo e de iluminação para todos nós. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, assinada pelo Espírito de Verdade, que diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, do além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Amai-vos e instruí-vos. Qual a importância desta fala para nós, espíritas? Por que foi dito amai-vos antes de instruí-vos? Qual o papel do centro espírita na sociedade? Essas e outras questões nós iremos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre o tema Amai-vos e Instruí-vos. E para conversar conosco, nós convidamos Diná Vilma Poli. Ela é nutricionista, expositora espírita e diretora do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, querida, ao nosso programa. Eu que agradeço esse convite. Me sensibilizou demais. Ah, que coisa boa você estar aqui conosco. Diná, já há muito tempo que eu queria entrevistar você, viu? Eu fico muito feliz. E, gente, nós estamos ao vivo, isso mesmo. Se você deseja fazer algum comentário, alguma pergunta, dar o seu depoimento, é simples. Ligue para 0 Operadora 21 3017 9800. Eu vou repetir. 0 Operadora 21 3017 9800. Ou então acesse o site tvnovaluz.com e envie a sua participação através do link Fale Conosco. Bem, Diná, é muito interessante essa fala do Espírito de Verdade que nos comove profundamente o coração. Então vamos falar sobre o amor. Nos fala um pouco sobre a importância do amor nesse nosso processo evolutivo. Eu acho que o amor permeia a nossa vida, não é? E ele é importante porque sem o despertar do amor nos nossos corações, o ser passa pela vida sem entender o que ele significa, não é? Perde o sentido a vida. E no que Kardec fala do amai-vos e instruí-vos, ele quer nos sinalizar que quando você se instrui, você percebe melhor o que ele quer dizer com o que Deus quer nos mostrar através da doutrina, né? E o que Jesus nos deixou através dos seus ensinamentos, que foi esse autoconhecimento. A gente se melhorar para aprender a amar. Porque, na verdade, a gente ainda não sabe verdadeiramente amar. A gente está aqui para aprender a amar. Será por isso que ele fala, antes de instruí-vos, ele fala amai-vos? Eu acho que sim. Por quê? É importante a gente lembrar que a autotransformação é muito difícil. A gente precisa se burilar muito.
e se conhecer, se autoconhecer, né? Joana de Ângeles nos fala muito desse trabalho interior de autotransformação, de autoconhecimento. Por quê? Porque você precisa se modificar e mudar sentimento. E mudar sentimento não é uma coisa muito fácil, não é? Existem estudos que nos mostram como é difícil você se autotransformar. Já existem pesquisadores olhando para isso hoje em dia e mostrando que existe sim, num trabalho junto aos neurônios, né, que há uma possibilidade, como através da meditação, através de um trabalho mais profundo de pesquisas, junto à tua vontade de se transformar. Mas tem que haver realmente um empenho muito grande para você querer transformar os seus sentimentos, que ainda são tão arraigados, para você poder querer amar o teu próximo. E é interessante, gente, que quando nós mudamos aquilo que nós percebemos que não está bem em nós, é que nós começamos a trilhar o caminho da felicidade. E essa é a grande motivação para nós mudarmos. Porque tem pessoas que dizem assim, sofrem daquela síndrome da Gabriela, né? É verdade. Eu nasci assim, eu vivi assim, é verdade. Você sempre assim. E não dá, porque se nós observarmos que tem algo que nós precisamos mudar, é porque nós vamos ser infelizes se continuarmos com esses procedimentos e esses sentimentos negativos em nós. Eu acho que a gente até tem que treinar um pouquinho, ser poliana, né? Ser mais otimista, né? Mais bem-humorado, enfrentar as dificuldades, não é? De uma maneira mais leve. Não é? Sermos mais leves no nosso dia a dia, até para podermos aprender a ser mais leves com o próximo e não exigir tanto do outro, porque aí fica mais fácil conviver e aí fica mais leve aprender a amar. É interessante, porque quando a gente começa a perceber que nós temos nossos defeitos, a gente fica mais paciente com os defeitos do outro. É isso, né? aí. Porque a gente erra, a gente esquece as coisas, a gente acaba caindo nas mesmas armadilhas, e é difícil, né? Não, essa e a gente questão. gosta muito de julgar. Né? A gente é muito juiz do outro, e não juiz da gente mesmo, né? É difícil a gente perceber o quanto a gente é juiz do outro. Quando a gente aprender a olhar para a gente mesmo e não tanto para o outro, vai ficar mais fácil. E Jesus falava muito isso. Olha, vocês não veem o argueiro, né, no seu olho, né? Aliás, você não tem a trave no olho, mas você vê o cisco, o argueiro, não é, no olho isso do aí. outro. Né? Jesus nos orientava em todas essas questões, sempre nos remetendo para dentro de nós, nos dizendo que o reino dos céus não está aqui ou acolá, o reino dos céus está dentro de vós. Então, essa questão da felicidade... O que eu acho que a gente tem que perceber é que a gente pode tornar a vida muito mais simples, desde que a gente seja mais simples. Eu acho que nós complicamos muito as coisas, não é? A gente busca ter muito, a gente não precisa ter tanto, não é? A sociedade hoje em dia, ela nos oferece tanto que a gente sempre quer ter mais. E se a gente perceber que a gente precisa de tão pouco para ser feliz, não é? A gente vai ser muito mais feliz. Porque a felicidade é realmente essa coisa da doação. Quando a gente aprender que servir é muito melhor do que receber, a gente vai ser mais feliz. E aí você já está entrando no campo da caridade, né? Isso aí. Do amor em ação. O amor em ação. Nos fala um pouco mais sobre isso. Eu acho que a doutrina nos oferece muito isso. Não é? Por que a casa espírita é importante, e qualquer outra entidade que pregue o amor? Né? Porque ela te ensina um caminho fácil, que é o de você poder servir. Né? Seja de que maneira for, não só oferecendo pão material, mas o pão espiritual. Que é tão fácil, né? A gente, um olhar, uma atenção, um abraço, não é? Uma palavra. Às vezes a pessoa precisa de muito pouco. Tem tantas pessoas solitárias que precisam só de um gesto solidário, não é? Então, esse momento, eu acho que a gente pode dar uma visita, um telefonema, uma atenção. É muito fácil fazer isso.
E também se dispor a trabalhar, a servir, não é? E isso a Casa Espírita te mostra através de quê? Da oferta do trabalho, né? Do ensinamento através do estudo e da possibilidade de entender melhor o que você representa nesse mundo. Que você é um ser imortal e que você tem muito para fazer ainda. Que não é só essa oportunidade, você já viveu bastante, traz uma história anterior, mas tem muito para viver ainda. Olha, gente, a ciência humana já comprovou que elementos bioquímicos de cura são ativados em 1 hora de serviço voluntário. Ou seja, você esquece um pouco de você mesmo, se doa 1 horinha para alguém, para alguma tarefa bela, e você recebe, em termos bioquímicos e em termos psicológicos também, uma quantidade imensa de luz. E com certeza, espiritualmente, você também estará se engrandecendo. Então, é do nosso interesse nós fazermos o bem. Não, você recebe muito mais. É verdade. Não é? Então, tem uma coisa interessante que aconteceu na nossa casa. Um rapaz, a gente tem um trabalho chamado Francisco de Assis. A gente recebe, numa das casas assistidas, o grupo de rua. A gente vai à rua, oferece o sopão e o evangelho. A intenção não é dar alimento, é realmente resgatar essas pessoas e convidá-los para ir para a nossa casa. Isso é feito na sexta-feira à noite e eles vão no sábado. São, em geral, pessoas que bebem. Essas pessoas vão para a nossa casa e lá eles são recebidos, eles não podem beber nesse dia, eles tomam banho, fazem a barba, recebem uma roupa limpa, recebem alimento e depois fazem o evangelho. E eles fazem a barba, tomam banho. E esse amigo nosso nunca tinha ido. E ele disse, Deus me livre fazer barba e cabelo dessas pessoas, porque eles são piolentos, eles são sujos. E foi justamente o que ele teve que fazer. E quando ele viu, o rapaz tinha uma barba enorme, um cabelo enorme. E quando ele olhou, ele disse, eu não vou conseguir. E ele fez. E quando o rapaz se olhou no espelho, o rapaz chorava, disse, esse sou eu? Eu não acredito. Ficou tão emocionado. E esse meu amigo ficou mais emocionado que ele, abraçou. Ele disse assim, nunca mais eu saio desse trabalho. Está lá até hoje trabalhando. Olha só. Então, quem foi o mais beneficiado? A gente pergunta, né? É verdade. Então, a gente vê que essa troca, né, é muito grande, é prazerosa demais. Olha, a Diná está tocando muito nos nossos corações. Se eu não me segurar, daqui a pouco eu estou em prantos aqui. Não é? Eu tenho certeza que deve estar tocando o seu também. E ela está relatando uma das experiências fantásticas de uma obra belíssima, que foi, ela é uma das fundadoras, que é o SEMA, que é o Centro Espírita Maria Angélica. E esse trabalho de amor, porque em realidade, quando nós estamos numa casa espírita, nós estamos vivenciando o amor. É o amor posto em ação. E aí eu gostaria que você nos falasse um pouco dessa fundação do Centro Espírita Maria Angélica. Bom, nossa casa começou muito pequenininha, começamos numa escola, éramos 4, 5 pessoas, foi crescendo, fomos depois, ficamos uns 2 anos nessa escola, já éramos uns 50, depois fomos para um outro local, ficamos 1 ano, fomos tirados de lá, fomos para um outro local, no Recreio, ficamos 5 anos, saímos de lá e fomos obrigados a comprar um local. Aí nos juntamos, aquela coisa de casa espírita, que não tem dinheiro. Conseguimos nos juntar, emprestamos aqui, estica dali, ninguém tem dinheiro, mas conseguimos. Compramos o lugar e começamos a construção. E hoje a nossa casa está em pé, já temos 3 terrenos e começamos o trabalho. Hoje somos 20 mil frequentadores mês e temos mais de 1.000 voluntários. E conseguimos fazer, porque na época a gente fazia a assistência nesse mesmo lugar, no Recreio, que era no Odilon Duarte Braga. Mas era muito complicado para os assistidos, porque eles tinham que pagar para chegar lá. Então nós resolvemos fazer no local de onde eles vinham, em Vargem Pequena, um local para assisti-los. A gente fez o Lar de Angélica 1. Um amigo nosso nos deu o projeto, e outros ajudaram a construir. Lá nós fizemos o Lar de Angélica 1. E lá o Lara 1, conhecido como Lara 1. E lá nós temos atividades de segunda a segunda. Então nós temos atendimento às crianças, apoio escolar, temos atendimento aos idosos, temos acompanhamento
escolar, que eu já falei, temos o sopão, temos atendimento a gestantes, temos aulas de informática, temos um cabedal de trabalho voluntário. E temos também o Lar A2 agora, que também começou dentro do César Maia, na favela, que começou atendendo uma senhorinha que foi abandonada pela família e não tinha onde ficar. Começou num casebre e de lá foi crescendo, apareceram voluntários que resolveram tomar conta e nós agora temos, por aquela coisa do milagre que não existe, temos um prédio de 2 andares lindo e que funciona o Lar A2, que é o Lar de Angélica 2, que tem também as mesmas atividades, inclusive domingo de paz, evangelização, tudo funciona de domingo a domingo. Gente, nós vemos aí o que é o amor realmente posto em ação, né? A dedicação de companheiros. E esse relato que a nossa ginasta está fazendo, ele nos motiva a nos reunirmos, né? Você que está aí em algum local que não tem uma casa espírita, não vamos pensar no que vai ser futuramente, mas naquele pensamento de vamos estudar o Evangelho, vamos reunir companheiros, e a espiritualidade superior, ela vai investindo, e aí as coisas vão acontecendo e vamos aproveitando as oportunidades, vai trazendo um irmão aqui que vai dar uma sugestão, outro que vai aparecer um recurso, não é mesmo? Aparecem. Então. A irmã nos dizia assim, confiem que o recurso vai chegar. E foi impressionante, porque chegava. Olha só. Quando a gente precisou construir o primeiro Lara, chegou um rapaz e disse assim, fiquem tranquilos porque eu vou construir o Lara. Ele construiu o Lara e foi embora. Foi impressionante. O arquiteto nos deu o projeto e ele construiu o Lara e foi embora. Tá vendo, parece gente? até história. Parece até a ficção. Espiritualidade investindo, porque nos cumpre fazer o que está ao nosso alcance. Então, o nosso esforço de reunir companheiros, a nossa perseverança de continuar na tarefa, muitas vezes tendo algumas dificuldades de relacionamento, porque isso acontece que é próprio do ser humano. Lógico. Então, a gente tem que engolir algumas questões e continuar em frente, treinando o amor, sem exigências, compreendendo que cada um dá aquilo que pode, e às vezes as pessoas chegam com questões muito graves de relacionamento e a gente vai indo, vamos nos abraçando e vamos continuando, e se perseverarmos, a espiritualidade vai investindo aqui, investindo ali, porque tudo acontece. Não, e agora a gente já está com um novo projeto, que é o Projeto Barra. E já conseguimos um terreno. Graças à espiritualidade, a gente já conseguimos junto à prefeitura um terreno na Barra e já vamos partir para a construção, porque a gente já tem um lugar alugado, que é no Clube Oásis, e já temos funcionando uma vez por semana com mais de 350 pessoas frequentando há 3 anos. E agora a gente vai construir. Já temos o local, conseguimos, e já estamos com o projeto caminhando. Se Deus quiser, vamos construir. E vamos conseguir. Vamos. Porque a gente sabe que é do desejo de Deus, dos benfeitores espirituais, que o amor se multiplique, que os companheiros possam levar a mensagem de Jesus. Porque quando nós não estamos trabalhando apenas por nós, né? Ninguém está ali desejando aparecer, ninguém está ali desejando alguma compensação financeira, só desejam servir. É isso aí. Então, quando esse desejo de servir está imbuído nos corações, aí a espiritualidade vai, né? Vai mesmo. E vai caminhando, não é? É muito bom. Muito lindo, vocês estão de parabéns e muito que Jesus obrigada. Abençoe cada vez mais esse projeto de amor na Terra, que com certeza começou no plano espiritual. Para um projeto como esse começar no plano material, quantas décadas anteriores de planejamento, de preparação, de encontros, de estudos no plano espiritual para chegar aqui, não é? É verdade. Então nada se dá por acaso, a gente tem que ter confiança e fé. Mas muitos companheiros que já nascem com a mediunidade, por exemplo, muito ostensiva, eles acreditam, Diná, que não tem necessidade de estudo. E, como nos falou o Espírito de Verdade na mensagem introdutória do nosso programa, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Vamos então caminhar um pouquinho nessa questão da instrução? É importante o estudo? Quando nós fundamos nossa casa,
uma das coisas que a irmã mais frisou era a importância do estudo. Tanto que a gente fala que, basicamente, a nossa casa frisa muito a importância do estudo. Nós temos 2 dias da semana dedicados ao estudo. A terça-feira, a gente tem estudo de manhã até de noite, em todos os horários, e sábados, de manhã, evangelização, e à tarde, estudos. Por quê? Porque a gente, como foi tão bem colocado, a gente sabe da importância do conhecimento, do entendimento que o ser precisa ter do que ele é e do que ele está fazendo. E com esse entendimento, você vai estar caminhando muito mais rápido na tua evolução, não é? Então, no que você entende o teu papel no mundo, né, e o que você representa como ser imortal, vai ser muito mais fácil para você caminhar. Na lei do progresso, isso é muito mais rápido. Exatamente. Então, daí a grande importância da gente estar entendendo o que a gente representa no mundo e a importância da gente estar estudando. E o médium que já tem uma mediunidade mais ostensiva? O médium que chega e que acha que já pode trabalhar na mediunidade, muitas vezes ele chega despreparado. Ele tem a mediunidade, mas ele tem uma mediunidade, às vezes, desequilibrada. Então, ele vai entender o que é a mediunidade, como é que ele pode aproveitar melhor essa mediunidade. E ele estudando, ele vai entender o que é o fenômeno mediúnico, para que ele pode conduzir melhor, porque às vezes ele vem de uma maneira muito confusa, né? Ele apresenta às vezes um tipo de fenômeno que nem vai ser o melhor para ele. Então, ele trabalhando, ele estudando, ele equilibrando essa mediunidade, vai ser muito mais proveitoso para ele e para casa. É claro. Porque o objetivo é ele ser aproveitado para ele e para ajudar os outros. Porque a mediunidade, todo mundo pensa que é uma coisa de dom, não é. Não é? Em geral, quem vem com mediunidade para trabalho. Não é? Isso. Mediunidade é trabalho. Então, é uma responsabilidade. Então, o médium, quando ele vem, ele tem que saber que ele tem responsabilidade. É isso mesmo. Gente, nós estamos com uma participação da Fernanda Lopes Rego Soares, lá de Miguel Pereira. Fernanda, um beijo no seu coração. Ela diz assim: queridas irmãs, o programa está maravilhoso. O amor é importante porque o sentimento é o que deve mover as relações entre as pessoas. A gentileza, a boa educação, o fazer o bem ao outro. O intelecto nos ajuda a compreender essa lei de amor. E o sentimento de amor é a base para a nossa transformação. Um forte abraço e muita paz a todos. Sua amiga de longe, mas bem perto de seu lindo coração. É isso, Fernandinha. Um beijo muito grande, querida. Muito obrigada pela sua participação. Mas é isso que ela nos falou, né? A Fernanda está certa, isso mesmo, né? É isso mesmo. E nós estamos assim caminhando no sentido de conhecermos a nós mesmos através do outro, através dessa prática do bem, que é essencial na nossa vida. É verdade. Agora, a questão da mediunidade, você falou, o médium ele precisa de trabalho, porque a mediunidade não é um dom. Nos fala um pouco sobre isso. Por que a mediunidade não é um dom? Que trabalho é esse? Bom, quando a gente recebe um médium assim, né, que chega e diz, não, eu tenho que trabalhar. Ele pode trabalhar. Qualquer trabalho na casa espírita já é um trabalho. Até encher os copinhos de água, ele já está trabalhando. E ele começa já a ter a assessoria do mentor dele, que vai estar perto, vai se aproximando. Né? Então vai se equilibrando a mediunidade desse irmão. E aos poucos ele vai estudando e entendendo o que se passa com ele. E que ele é dono do corpo dele. Não vai, aos poucos, permitindo que os espíritos tomem conta, né, do corpo dele. Porque o que acontece com a mediunidade quando ela está descompensada? A pessoa pensa que o espírito pode dominar o corpo. E não é assim. Não é? A gente que estuda e que sabe que quem domina o nosso corpo somos nós mesmos. Porque o corpo pode ser um veículo para ser utilizado pelo espírito. Mas ele é nosso. Né? Então, é uma maneira de se ajudar
os espíritos, mas não de ser meio, né? Então, ele vai aprender isso. A Diná falando sobre isso, eu me lembro de Kardec no Livro dos Médiuns, que ele orienta que nós não comecemos a mediunidade sem antes estudarmos a teoria. Porque apesar de nós termos a faculdade mediúnica, e em alguns companheiros ela é bem ostensiva, nós precisamos saber o que pode acontecer, os riscos da mediunidade, como nós identificarmos um espírito, como sabermos se eles são espíritos do bem ou não. Enfim, há muita coisa, porque a mediunidade envolve riscos. E aí nós precisamos realmente trabalhar lá na casa espírita, que é o local próprio para nós darmos vazão às nossas atividades, aos fenômenos mediúnicos, mas com orientação, começando pelo começo, né? Começando pelo estudo, sabendo como lidar. Porque tem pessoas que, inclusive, fazem, por exemplo, psicografia em casa, né? Por exemplo, às vezes no Evangelho no Lar. São pessoas despreparadas e que não sabem com que tipo de espírito estão lidando. Né? Muitas vezes são levadas por espíritos zombeteiros, brincalhões. Às vezes não, mas às vezes sim. Então, pseudo-sábios, que são aqueles espíritos que sabem menos do que eles acham que sabem. Exatamente. Então, é um risco que não vale a pena. Então, a pessoa estudando, ela vai começar a entender essas coisas todas. E é importante o estudo por isso. Né? Porque vai esclarecendo essas dúvidas todas e a pessoa vai passando a entender o porquê dessas... Não chega a ser uma limitação, é um entendimento. Né? Exatamente. Bem, gente, está muito bom o nosso papo aqui com a Diná, mas nós vamos fazer um rápido intervalo. Acompanhe agora o clipe Santa Casa Santa, com Carlinhos Conceição, e nós voltamos já já. Foi bom. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto
pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa. Este mês, o Clube de Arte lança o CD Consequência, da banda Arte e Consciência. Então vem, roda viva, se vira, derrapa, sai de lado, vem. A banda surgiu em 2002, fruto do movimento de arte espírita, que se fortalece e amplia seu raio de ação a cada ano. Vida é mentira, eu saí disfarçado. Vinculados ao movimento espírita da cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, o grupo produziu 10 belíssimas canções, unindo arranjos jovens, inovadores e contagiantes, com letras inteligentes e reflexivas. Se você puder me... Este é mais um belo presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Solta na brisa, flutuar, vê-la navegar num rio imenso, a despencar. Clube de Arte, no ar a arte sem espírita a serviço do bem. Vou mudar, vou me melhorar e vou agradecer. Estamos de volta! Você sabia que nós temos um acervo audiovisual com mais de 1000 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição? Gente, nós temos entrevistas sempre com temas maravilhosos sobre o dia a dia à luz da doutrina espírita, entrevistas que abraçam as temáticas das obras da codificação. Fantástico. Nós temos musicais lindos de companheiros espíritas que trabalham com a arte musical e que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então nós pegamos, abraçamos esses companheiros e trouxemos para você também usufruir desse material fantástico. Nós temos orações, nós temos o nosso momento de oração 9 horas da manhã. E esse momento é tão especial porque foi criado pelo professor Eurípides há mais de 100 anos. E ele permanece. Então aquele horário do culto. Então nós abrimos a TV Nova Luz com uma oração, pedindo pela paz no mundo. E companheiros brasileiros que estão residindo fora do país e em muitos lugares do país já estão criando grupos pequenos de vibração nesses momentos, porque como Jesus falou, quando 2 ou mais pessoas se reúnem em meu nome, eu com elas estarei. Então venha participar das nossas orações. E nós temos visualizações terapêuticas, meditações juntinho, utilizando aquelas técnicas de relaxamento e temos muito mais. É só acessar tvnovaluz.com ou então entre no YouTube e busque Despertar Espírita ou TV Nova Luz.
Utilize diariamente esse material na sua casa, no trabalho e leve essa harmonia com você. Se você tem um smartphone, Android ou Apple, você pode baixar o aplicativo da TV Nova Luz e assistir a hora que você desejar. E eu estou conversando hoje com uma pessoa muito querida, que é a Diná, que é uma das fundadoras do Centro Espírita Maria Angélica, aqui no Rio de Janeiro. Uma obra belíssima que já tem 25 anos. Gente, olha só, nós estamos com uma participação, o pessoal aqui da produção já está me avisando, de uma frequentadora do SEMA, do Centro Espírita Maria Angélica, que é a Célia Regina. É a Célia Regina, Patrick? É de Anchieta, ela mora em Anchieta, aqui no Rio de Janeiro. Então ela faz uma colocação linda. Ela diz: oi, Yasmin, acompanho sempre que possível a programação da TV Nova Luz e hoje estou muito feliz em ouvir a Diná. Comecei na doutrina no SEMA, foi naquela casa que eu conheci realmente Jesus e o poder da prece. Adoro aquela casa e sou apaixonada pela Maria Angélica. O amor é exatamente o que conheci no SEMA. O programa está ótimo, um grande beijo para vocês. Querida, muito obrigada. Que lindo, né, Diná? Lindo, lindo. É uma emoção a gente ver. É muito bom. Muito bonito. E agora, Diná, eu gostaria que você conversasse sobre os desafios, porque nós falamos sobre essas conquistas maravilhosas. Em 25 anos, 20 mil pessoas já se reunindo durante toda uma semana, estudando a doutrina dos espíritos com aquela segurança doutrinária, mas também ativando o amor em seus corações, fazendo a caridade, orando, aplicando passe, recebendo passe. Quer dizer, um trabalho fantástico. Mas existem os desafios, né? Quais foram, Diná, os mais significativos desafios que vocês passaram? Eu acho que o tempo todo a gente tem desafios, né? Os desafios são de toda a ordem. Os desafios com as pessoas, com as dificuldades financeiras, que são muitas, né? Mas eu acho que as soluções vêm. Foi aquilo que você falou. O plano espiritual, ele está muito atento o tempo todo para as demandas, porque como tudo é muito bem planejado, as soluções vêm. E como a gente tem muita confiança no planejamento espiritual, nós confiamos. E quando nós estamos com muita aflição, o que nós fazemos? Oramos. Nós nos reunimos e oramos. Quando nós estávamos com esse projeto da Barra, nós instituímos um dia para orarmos por esse projeto. Então nós tínhamos um grupo que se reunia e fazia oração toda semana para que esse projeto deslanchasse. E tínhamos o grupo que corria atrás na parte material. Então eu acho que quando você caminha com as duas vertentes, a coisa vai, não é? Então os desafios são de toda sorte. A gente tem pessoas muito complicadas, e que você tem que ter um olhar diferente, né? Você tem que ter um olhar amoroso para entender as pessoas. Nós temos dificuldades para poder coordenar as diversas atividades. O que existe, muitas vezes, dificuldades nas coordenações. Agora mesmo nós estamos fazendo uma reformulação muito grande em toda a casa. Tivemos que fazer uma mudança grande nas supervisões, porque a casa cresceu demais. Então, na parte toda dos lares, nós mudamos as coordenações, mudamos as supervisões. E isso é importante, eu acho que é porque até dá um refresco, como a gente fala, uma refrescada, dá uma arejada. Porque as pessoas que ficam muito tempo começam a ser donas das coisas. E isso não é bom, né? Nós temos na casa um trabalho que foi uma coisa muito interessante, que nos veio assim uma ideia através de uma trabalhadora, que foi a fundação de um brechó. A gente foi a São Paulo, porque a gente faz um bazar na época das mães e no Natal. Um bazar para as pessoas que frequentam a casa, para levantar fundos, né? E ela falou: Diná, vamos lá numa casa espírita e você vai ver que eles têm um brechó enorme, que eles sustentam uma porção de creches. Eu falei: vamos conhecer. Eu fiquei encantada. E eu vim com a ideia de
fundar na nossa casa um brechó. Mas um brechó decente. E chamamos uma arquiteta que nos deu, que a gente consegue tudo assim, né? Nos deu de presente a montagem de um brechó e de uma biblioteca, de uma livraria, aliás. E fizemos para os frequentadores. Mas ficou uma gracinha o brechó. E começamos a pedir às pessoas traziam as coisas que não queriam mais. E montamos um brechó. Esse brechó nos ajudou demais, porque o que aconteceu? A casa ficou autossustentável com esse brechó e com essa livraria. E em cima nós fizemos uma cantina. Uma cantina que a maioria das coisas a gente compra e revende. Porque as pessoas, tem gente que vai para lá, passa meio-dia lá. Então vai, compra alguns salgadinhos. Então é muito gostoso, né? E isso, você tem que botar pessoas, voluntários, coordenando isso. E sempre tem aquela coisa do ego. Ah, mas a gente tem que lidar muito com essas questões de ego, não é verdade? E fica muito complicado, porque nunca você pode botar uma pessoa só, porque tem 2, 3 horários. E aí começam as confusões. Então é você apagando fogueira, Nossa, né? tem que articular, tem que amparar, né? Não é? Aqui, então, acolá. essas são as dificuldades que você lida no dia a dia, que são coisas de empresa. Né? Porque acaba se tornando quase uma empresa. É do bem. Não visa lucro, visa a questão espiritual, mas é uma empresa. Mas é uma empresa, porque funciona como uma empresa. Porque você precisa, a gente já está com mais de 20 empregados. Olha né? só porque as responsabilidades que se tem, né? Não é? Então, verdade. Você tem que ter tudo funcionando direitinho, porque você recebe muita gente. É verdade. Então, essas dificuldades existem. Mas a gente, graças a Deus, está conseguindo lidar direitinho com elas. Graças a Deus. Nós temos uma participação da Emília Ribeiro, de Jacarepaguá, aqui do Rio de Janeiro. Ela gostaria de dizer que adora todos os programas da Yasmin e que ela não perde um programa. Todos são maravilhosos. Um beijo para Yasmin, para Diná e para todos os trabalhadores. Muita paz e um Feliz Natal. Minha querida, muito obrigada pelo seu carinho e essa energia boa que você está enviando para a gente. Nós adoramos. Mas isso é verdade, né? Você costurar as relações talvez seja o maior dos desafios. É verdade, né? É verdade. Porque as pessoas às vezes ficam muito sensíveis porque estão num trabalho voluntário, estão ali colocando, depositando o seu amor, o seu carinho, mas elas não observam que às vezes tem que ter uma certa disciplina. Tem uns voluntários que estão ali fervorosos, como se fossem funcionários mesmo, tem o horário, chegam, mas alguns voluntários, como é um serviço voluntário, eles acabam faltando, você tem que explicar a situação. Não é fácil não, né, Edna? Não é fácil não. Mas a gente com boa vontade, não é? A gente vai lá. Com certeza. Não é? E fala sobre como você vê a mudança nas pessoas quando elas ingressam no SEMA e começam os estudos, começam a ingressar na parte da caridade, no serviço voluntariado. Como é que você vê a mudança na estrutura da pessoa? Às vezes até a estrutura física muda, não é verdade? Não, você fica impressionado porque é assim, incrível. Essa semana eu fiz uma palestra e sentado na minha frente, tinha um rapaz que a gente atendeu durante 4 anos no tratamento espiritual, uma pessoa que chegou querendo se suicidar. E ele estava lá, ele chegou magro assim, e muito deprimido, muito mal, sem emprego, péssimo. Uma pessoa que era de um padrão de vida muito boa, uma vida feliz e tal. A mulher separou dele e ele estava muito mal. E a gente trabalhou muito em cima disso, para ele ficar bem. E ele continuou, ele ficou 2 anos e meio no tratamento. Depois eu não o vi mais. E ele estava na palestra. E ele veio falar comigo. Bem, forte, super bem. Veio me dizer que ele estava ótimo e que ele queria agradecer a casa e todo o trabalho que tinha sido feito com ele. Que ele estava muito bem, dirigindo já o negócio dele, e que ele não tinha palavras para agradecer por tudo o que a doutrina tinha oferecido para ele. Que ele tinha se recuperado, que ele foi fazer terapia e que também a ajuda espiritual tinha sido muito importante na vida dele. Então,
o aspecto dele era maravilhoso. Porque ele era um rapaz bonito. E isso é gratificante demais. Ele é só um exemplo. São 25 anos de trabalho, tem milhões de exemplos, milhões. Então, você fica muito gratificada de ver o que é possível essa doutrina maravilhosa fazer pelas pessoas, né? Uma pessoa que queria se matar. Foi parar lá na casa, levada pelos espíritos, certamente, né? Com certeza. E conseguiu resolver a vida dele, graças a Deus. Olha, e como ele, quantos que já passaram por lá, quantos? A gente fica imaginando, se vocês recebem uma média de 20 mil por semana, nos fala desses trabalhos lindos da caridade, essa experiência que você nos trouxe do Senhor, que fez a barba do companheiro, né? Então, a gente fica muito feliz porque, por exemplo, no trabalho do tratamento espiritual, eu recebo muita gente desesperada. Eu recebi uma grávida, essa história é linda. Ela, uma jovem de 18 anos, engravidou e o neném estava com os órgãos todos para fora. Quando ela fez a ultrassonografia, o médico queria tirar esse neném. E ela foi conversar e foi aconselhado pelo espírito. Eu trabalho com o espírito médico e ele disse para ela, não faça isso. Esse neném vai nascer e vai nascer bem. Você vai tomar passe toda semana e vai dar tudo certo. Ela teve confiança na espiritualidade. E esse neném hoje está com 2 anos, é uma menina. Oh, meu Deus. E está bem. Ela sofreu 4 cirurgias, a neném. E ela já foi lá levar a neném umas 3 vezes para eu ver. É uma belezinha, neném. Oh, meu Deus, então, é uma coisa tão linda, tão emocionante, né? É verdade. Porque os médicos queriam tirar a neném. Então isso é muito, muito lindo, né? Muito lindo, muito toca lindo. o nosso coração. Então a gente fica emocionado, né? São trabalhos do bem, porque só Deus mesmo, né? E a mão de Deus aí atuando, e a gente sendo só instrumento disso, né? Então são muitos casos, muitos casos. Muito lindo. Nós temos uma participação do Maurício Mastrangel e da Carla Mastrangel. Eles são da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Eles parabenizam o programa de hoje e também pela tarde maravilhosa de ontem na palestra realizada em benefício do Hospital Pedro de Alcântara, que foi muito lindo. O casal Maurício e Carla, pais da Ana Elisa e da Clarinha. Queridos amigos, um beijo no coração de vocês. Nós estivemos ontem no hospital realizando a palestra de final de ano, no Hospital Espírita, né? Psiquiátrico, lá Pedro de Alcântara, no Rio Comprido, e foi uma alegria imensa. Tivemos a oportunidade de rever essa família amiga e tantos outros que lá estiveram, e um coral maravilhoso do Centro Espírita Seara Fraterna, o Canto do Ceareiro, que tocou todos os corações. Nós tivemos a presença da espiritualidade, a amiga, e nós mandamos o nosso beijo querido aos diretores, ao presidente, a todos os companheiros, o Paulo Baica, que estavam lá conosco. Estamos sempre, todo dezembro, nós estamos lá no Hospital Espírita. É uma alegria, também um trabalho maravilhoso. Tem mais de 40 residentes ali, que recebem um amparo diário lá dentro, o tempo inteiro, pessoas com problemas na área psiquiátrica, um hospital que trabalha há mais de 50 anos, da Associação Obreiros do Bem, uma casa espírita que abraçou esse trabalho fantástico. Parabéns a todos, viu? Muito lindo. Parabéns. Agora, vamos conversar a respeito dos estudos. Vocês têm estudos, você falou, toda terça e quinta-feira. Nós temos os... terça e sábado, né? Terça e sábado. Nós temos estudos dos livros básicos, né? Os da codificação. Temos o estudo dos livros de André Luiz. Temos já de 6 ou 7 livros dele. Temos de Joana de Ângeles, de Leon Denis, e acho que só. Não, e temos também, de Leon Denis, temos esses livros. Certo. E sábado a mesma coisa. E como é que é a receptividade das pessoas? Elas vão para o estudo, ou tem mais pessoas na área mediúnica, ou tem mais pessoas na área da caridade? Como é que é isso? Nós temos, para você ter uma ideia, 2.000 pessoas estudando. 2.000 pessoas estudando. Temos na área mediúnica mesas na quarta-feira. Temos mais ou menos
talvez umas 20 mesas. Certo. Mas a pessoa só pode frequentar a mesa depois que tem livro, porque a gente divide o livro dos Espíritos em 2 anos. A primeira parte e depois a segunda parte. Então a pessoa faz o livro dos Espíritos em 2 anos e tem que fazer o livro dos médios. Só pode ir para a mesa mediúnica depois que tiver feito esses 3 anos. Certo. Aí ela vai para a mesa mediúnica, se ela tiver possibilidade. Né? Certo. Então, faz a mesa mediúnica o médium que está preparado. Ele passa por uma avaliação desse espírito com quem eu trabalho, que é o Dr. Range. Né? Certo. E se ele dá o aval, o médium vai e trabalha na mesa mediúnica. Certo. Agora, como é que é quando a pessoa ingressa na casa espírita? Porque às vezes a pessoa vai, ela quer apenas estudar e participar das palestras. Não há problema nenhum, ela pode fazer isso. Agora, às vezes ela vai, mas ela está com problemas sérios, está com depressão ou está com problema de saúde. Como é que é realizado esse trabalho? Ela chega a casa e ela é encaminhada para um trabalho que a gente chama de atendimento fraterno, que é feito às segundas-feiras à tarde. Depois, conforme a avaliação, ela é feita essa avaliação por 2 pessoas, que são preparadas para essa avaliação. Depois que ela é avaliada, dependendo do caso, ela é encaminhada ou para o tratamento espiritual, mas se ela é nova na casa, ela vai assistir a 4 reuniões na reunião pública. E depois, se for necessário, ela vai para o tratamento espiritual ou para o autocura. A autocura é um trabalho que nós trouxemos do Leon Denis, que foi uma casa que nos ajudou muito, altivo, Panfiro, não sei se você conhece, um amigo muito querido, querido, né? Enquanto ele esteve vivo, ele nos orientou muito. A gente ainda continua com conexão com a casa. E nós trouxemos esse trabalho que a Luzia Matias desenvolveu lá, nós fomos fazer lá o trabalho e trouxemos, a gente já faz esse trabalho há 8 anos na nossa casa. A Luzia Matias, ela está aqui na TV Nova Luz e ela trabalha o cura e a autocura em nossa grade de programação. Ai, que delícia. Eu convido você a participar, a procurar cura e autocura e você vai adorar. É uma beleza, né? É uma beleza. E a gente faz às segundas-feiras e é um trabalho que a pessoa pode ingressar a qualquer hora e a qualquer momento. E nós fazemos de manhã lá na casa. Então a pessoa pode ir também. Em geral, pessoas que estão com depressão, com câncer, a gente aconselha que vá também, além do tratamento espiritual, que vá no autocura. Certo. E são essas possibilidades. E sempre a reunião pública. Então Certo. a gente tem essa gama de possibilidades para a pessoa se sentir acolhida. Olha, Diná, foi maravilhoso ter você aqui conosco. Eu agradeço demais também. Nós parabenizamos vocês pela perseverança, porque vocês mergulharam, né? Vocês foram assim naquele amor, desejosos de amparar os companheiros, de serem canais do amor de Jesus, e vocês estão nesse caminho tão bonito. Que Deus ajude vocês a perseverarem cada vez mais. Se Deus quiser, vamos lá. Estaremos juntos, E né? eu fico muito feliz de ter estado aqui com você. Adorei te conhecer, foi assim, um grande prazer. E eu agradeço a minha cunhada também, a Leila, né, que me proporcionou esse dia feliz. Que coisa boa. E nós temos que agradecer a nossa Leila Brandão, que também está conosco nas videoaulas, nos desafios da vida. Você pode acessar o trabalho lindo da nossa Leila, que você vai se comover e certamente vai levar muito conteúdo para o seu dia a dia. Bem, Diná, muito obrigada então pela sua presença. Obrigada. A vocês que participaram conosco, um grande beijo. Estamos juntos. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. O Clube de Arte vem aí com a super promoção para você. O livro As Meninas do Barulho, a verdadeira história das irmãs Fox, de Lamartine e Palhano Júnior, mais o CD Medo e Coragem de Alberto Almeida, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.
Você não pode perder toda quarta-feira ao meio-dia. Orações, visualizações, participações e muito mais no programa Vivências com Jesus, apresentado por Yasmin Madeira, pela TV novaluz.com e pela Rádio Rio de Janeiro, toda quarta-feira ao meio-dia. Este mês o Clube de Arte lança o CD Consequência, da banda Arte e Consciência. Então vem, roda viva, se vira, derrapa, sai de lado, vem. A banda surgiu em 2002, fruto do movimento de arte espírita que se fortalece e amplia seu raio de ação a cada ano. Linda mentira, eu saí de... Vinculados ao movimento espírita da cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, o grupo produziu 10 belíssimas canções, unindo arranjos jovens, inovadores e contagiantes, com letras inteligentes e reflexivas. Se você puder me... Este é mais um belo presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Solta na brisa, flutuar, vê-la navegar num rio imenso, a despencar. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Vou mudar, vou me melhorar e vou agradecer.